Olá, senhores, quarto bloco, sucesso a vocês, chegaram até aqui, espero que não tenham começado a partir daqui. Meu nome é Marcelo Barbaresco. Vamos lá. No nosso último bloco, falamos acerca das remunerações, ou melhor dizendo, da remuneração pelo uso, né? Neste bloco agora, iniciaremos a falar sobre o chamado Fundo de Promoções Coletivas. O que vem a ser o Fundo de Promoções Coletivas em um contrato celebrado no regime de shopping centers? O que seria ele? Promoções coletivas? Ora, pois, indago aos senhores, o empresário, que é aquele que desenvolve atividade empresária, que é, portanto, aquele que é organizado, que é, portanto, aquele que empreende, que é aquele que presta serviços ou que comercializa, vive ele encapsulado ou ele interage com um todo determinado ou indeterminado? Dizem alguns que o segredo do negócio é o quê? A publicidade. Alguns dizem que o segredo do negócio é a publicidade. E exatamente com relação à publicidade, à divulgação do empreendimento em shopping centers, em prol do todo, mesmo que seja uma determinada publicidade dirigida especificamente para um só empreendedor ocupante, é do que se trata o Fundo de Promoções Coletivas, que nada mais é do que um valor destinado à publicidade. Nada mais é do que um valor destinado a capturar elementos que possam, de alguma maneira, contribuir com a divulgação da empresa de conjunto chamado Shopping Centers. 2. Ao divulgar aquela empresa de conjuntos, contribuir, direta ou indiretamente, com os resultados a serem obtidos por aqueles que nela desenvolvem suas atividades empresariais, que são os empreendedores ocupantes. Definida na sua natureza jurídica, portanto, ou melhor dizendo, a sua destinação, que nada mais é do que um valor destinado à sua publicidade, importa que vocês se preocupem na avaliação do contrato de locação em shopping centers, que se faz integrar, seja pelo contrato de locação, seja pelas normas gerais regedoras das locações, seja pelas convenções de condomínio edilício, em sendo este o regime jurídico estruturante da exploração do próprio imóvel em que se cede a ABL para aqueles que venham desenvolver atividades compreendidas no tenant mix através de uma administração única e centralizada. Definir quem gestiona esses recursos. Significa dizer quem aloca esses recursos e para quais finalidades. Importa dizer que, por vezes, vocês, ao estarem negociando um contrato de locação em shopping center para um determinado empreendedor ocupante, tenham a preocupação de estabelecer previamente e em prol do todo, sob pena da cláusula ser abusiva, no sentido do abuso do direito, e jamais na relação de consumo, porque nas relações entre empreendedores de shopping centers e lojistas, se trata de uma relação entre empreendedores, com relação às quais não são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor, que seria passível de uma outra aula, largamente apenas abordando estes aspectos de diferenciação, se definir quem gestiona e colocar, portanto, no contrato do seu assessorado uma determinada parcela para uma determinada campanha, desde já negociada largamente com aquele que vocês representam, né? E, portanto, o acompanhamento da alocação desses recursos constitui uma preocupação, seja daquele que exerce a administração única e centralizada, seja daqueles que ocupam e são favorecidos direta e indiretamente pela chamada alocação do Fundo de Promoções Coletivas. Esse Fundo de Promoções Coletivas, geralmente, nos shoppings mais atuais, são administrados por aqueles que exercem a administração única e centralizada. Por vezes, nos shoppings menos atuais, que são aqueles constituídos
notadamente antes de 2010, 2005, esta gestão do Fundo de Promoções Coletivas compete às tais Associação dos Lojistas em Shopping Centers, certo? Que também seria objeto de uma outra aula, de um outro debate, de uma outra apresentação, para que possamos compreender exatamente a que se referem essas tais associações e qual o seu papel com relação ao todo. Mas, com relação ao contrato de locação, especificamente em shopping centers, é importante fazer consignar, se haverá alocação de determinados recursos para uma determinada campanha de um determinado empreendedor ocupante, ou a inexistência desta disposição fará crer que a alocação competirá em regime de boa-fé, de lealdade e contratual, pela própria pessoa que gestiona esses recursos e, portanto, inafastável a conclusão de que há bem de toda a coletividade. A segunda questão é: o seu empreendedor ocupante pagará um valor fixo mensalmente a título de fundo de promoções coletivas ou ele pagará um valor teto? Ele pagará R$1.000 ou ele pagará 2% do valor do aluguel apurável? Ele pagará 10% do mínimo ou ele pagará 2% do aluguel total? Importante consignar exatamente a forma de cálculo desta remuneração devida por conta da exploração do Fundo de Promoções Coletivas no respectivo contrato de locação, certo? Estes recursos geralmente não são transitáveis pela conta do administrador, mas sim ficam alocados ou na associação de lojistas quando existem e esses recursos são por eles administrados, ou então alocados na conta do condomínio edilício quando assim existem naquele determinado empreendimento imobiliário. Por fim, com relação ao Fundo de Promoções Coletivas, sempre importante estabelecer a forma de prestação de suas contas, né, senhores? O próximo ponto guarda-se relação com a chamada res esperata, tão falada no regime de shopping centers, ou coisa esperada, ou luvas, ou ponto. E acerca deste tema, que poderíamos passar dias e dias discutindo acerca da sua origem, o que importa estabelecer é, ao chamar esta possibilidade, esta coisa de coisa esperada, é o que se espera? Eu espero o quê quando assim estabeleço num contrato a coisa esperada? Guarda relação com o ingresso? Pois antes de muito disso, o que vem a ser a coisa esperada, luvas, ponto, é um pagamento que se faz por conta do ingresso naquela coletividade, naquela empresa de conjunto. É o que se chamava antigamente das luvas, né? Que não são vedadas. A cobrança não é vedada. O grande problema que se estabelece em shopping centers é quando se dá nomes que não espelham a realidade. Que coisa se espera? Se espera alguma coisa? Se se espera, se coloque no contrato. Mas se se espera, se coloque exatamente o que se espera. Exatamente qual foi a promessa. Exatamente aquilo que me fez ingressar. Pois se nada se prometeu, por qual razão chamar um contrato que poderia chamar simplesmente de contrato, um contrato de res esperata, de coisa esperada? Não há nada esperado. Simplesmente, sob a ótica, na maioria das vezes, do empreendedor investidor, é a cessão do uso do espaço, cessão do uso da ABL e nada mais. Outras vezes, para que você se interesse em ocupar, notadamente em tempos sombrios ou em tempos de crise, se promete alguma coisa. Então está se pagando para ingressar naquela empresa de conjunto chamada shopping center e para tanto se paga este determinado valor a título de luvas. Então, portanto, se coloque, se discipline, se escreva a que título se paga no que tange, no que se refere especificamente às expectativas, né? Pois, se assim não o for, não escreva absolutamente nada. Simplesmente se fala que pela celebração do contrato de locação se está cobrando tanto. Entendam, senhores, é pela celebração, pelo ingresso e não pela renovação. Porque diz a lei 8.245 que é vedada a cobrança de qualquer valor quando da renovação do contrato de locação. Ou melhor dizendo, quando
para que se renove o contrato de locação quando, então, o locatário, o ocupante, no caso o empreendedor ocupante, tenha este direito assegurado pela lei. Pois se não tiver esse direito assegurado pela lei, nada impediria, num contrato celebrado inicialmente por prazo indeterminado, se cobrar determinado valor para que transforme em prazo determinado. Ou num contrato por prazo determinado e inferior àquele que confere o direito à ação renovatória, que são os 5 anos ou 60 meses, se cobre um valor para se transformá-lo em prazo determinado. Ou se cobre determinado valor, mesmo depois de pactuada a relação jurídica, para que aquela determinada relação se transforme com prazo determinado que venha a conferir o direito à renovação compulsória do contrato. Certo? Este valor, então, pago, está relacionado ao prazo da locação? Não, não está. Está relacionado a alguma promessa? Pode ser que esteja, mas acaso não tenha havido nenhuma promessa, por favor, digam isso no contrato. Ou melhor dizendo, silenciem, mas não o chamem de coisa esperada, se chamem simplesmente de contrato. E o terceiro, se eu sou o locatário, o empreendedor ocupante, eu condicionarei, e notadamente se for um shopping em expansão e a minha ABL a ser ocupada se encontra dentro dessa área a ser expandida, ou num shopping em construção, o pagamento do valor que devo ao andamento das obras, certo? De forma tal que não haja a frustração da minha justa expectativa da ocupação por conta do pagamento daquele determinado valor para ingressar naquele todo organizado, naquele que possui um aviamento. Né? A quem ele pertence seria outra discussão, mais uma aula de direito nessa hora comercial. Né? E mais, se eu estiver pelo ocupante, eu irei disciplinar, inclusive, a devolução proporcional em caso de rescisão do contrato por culpa do empreendedor. Isto favorece seja o empreendedor imobiliário, seja aquele empreendedor ocupante, na medida em que as partes podem, naturalmente, prever as consequências na hipótese do não cumprimento dos seus respectivos atos na esfera daquela contratualidade necessária. Enfim, senhores, era isso que eu tinha para falar acerca da res esperata. Passemos agora a um dos mais intrincados temas, que é a contribuição mínima ou percentual. E o que vem a ser a contribuição mínima ou percentual nos contratos de locação em regime de shopping centers? Ora, pois, pensemos nós aqui. Desejo saber, ao início de cada mês, quais serão as minhas despesas. Ou fico aflito, notadamente se residir num condomínio edilício, em que há as unidades autônomas com imputação de fração ideal sobre o todo, acerca das despesas condominiais que fogem do nosso controle enquanto proprietários da coisa, ou até locatários da coisa. Me parece que, por vezes, ou se pudéssemos escolher, na maioria das vezes, gostaríamos de termos a certeza acerca do que estamos prestes a enfrentar. Então eu sei que a escola dos meus filhos eu pagarei R$1.000, eu sei que o salário da minha secretária do lar custa mais R$100, eu sei que pagarei de supermercado em média mensal mais R$200, e como eu moro num edifício, eu falo o seguinte, putz, estamos no mês de assembleia, será que este condomínio subirá? Nossa, tem o IPTU. Será que este IPTU também será passível de aumento? Nossa, fiquei sabendo que vão mudar a guarita de lugar. Seria uma despesa que eu pagaria em sendo proprietário? Ora, pois, essas incertezas acerca das despesas que deverei suportar ao longo de um determinado período de tempo é a preocupação que embasa exatamente a contribuição mínima ou percentual nos contratos em shopping centers. Qual o fundamento
da sua aplicação, fundamento econômico, fundamento negocial. É exatamente aquele que mantém relação com um relevante lojista e quanto pagará no máximo pela ocupação. Por vezes, senhores, para o sucesso de um empreendimento imobiliário em regime jurídico de shopping centers, se faz necessário que alguns tenham um tratamento privilegiado pelas circunstâncias de a todos, de uma maneira direta e indireta, contribuir para o seu sucesso. Nesse sentido, costumeiramente, as lojas âncoras trabalham com o chamado custo total de ocupação. E para esse custo total de ocupação compreende a previsibilidade, o quanto mais certeira possível, de quanto pagarão por mês ou pelo período que for negociado pela ocupação daquela determinada ABL por conta da implantação no tenant mix naquele determinado empreendimento em shopping center. Significa dizer que uma determinada loja pagará pela ocupação um custo máximo total. Custo máximo esse que mantém relação com alguns elementos. Que elementos poderiam ser esses, né? O aluguel, o condomínio e o fundo de promoção. Quer saber ele, ocupante, o quanto pagará a título de aluguel. Quer saber ele, ocupante, o quanto pagará a título de condomínio. E quer saber ele, ocupante, o quanto pagará a título de fundo de promoção. Mas este quer saber significa no seu total. Pouco a ele importando, no momento inicial, as rubricas a que se destinam aluguel, condomínio e fundo de promoção. O que a ele importa saber é o valor total que pagará, ou um percentual total que pagará, num determinado mês, por conta da ocupação daquele espaço naquele determinado empreendimento constituído em regime de shopping centers. Quer saber ele que pagará R$1.000, R$100.000 no máximo naquele mês, ou naquele período. Tudo amplamente e livremente negociado, valerá aquilo que estiver no seu contrato. Então nós vamos ter realidades que estabelecem o pagamento mensal do custo, nós vamos ter realidades que estabelecem o pagamento mensal de um determinado custo total que no ano não poderá ser inferior a um determinado valor pré-estabelecido, pré-combinado pelas partes. Ou nós vamos ter aquelas circunstâncias nas quais aquelas partes contratantes, aqueles agentes da realidade negocial, estabelecem que será, no máximo, um determinado percentual aplicável sob uma determinada base de remuneração. Certo, senhores? E aí, sob esta determinada base de recuperação, um X no máximo sob a base, tal qual o aluguel percentual, que é sobre faturamento, receita bruta, receita líquida, ou sobre o valor que vocês efetivamente combinarem em seus respectivos contratos de locação. Né, senhores? Outra cláusula absolutamente existente em alguns contratos de shopping centers, se trata da cláusula de raio. E o que é o seu fundamento econômico, né? O fundamento econômico da cláusula é a integridade do aluguel, que é o percentual, mas preservar a força de cada operação para o empreendimento em regime de shopping centers. Significa dizer que, num determinado raio contado a partir de uma determinada localidade do shopping centers, aquele determinado empreendedor ocupante não poderá instalar outra operação semelhante, ao menos semelhante àquela que faz parte do contrato de locação, com relação ao qual está a estabelecer a relação jurídica negocial. O fundamento dessa cláusula de raio mantém relação com o quê? Com a integridade do aluguel, de forma tal que vendas não venham a ser desviadas e com isso prejudicando a apuração do aluguel percentual que se faz em tese mensalmente, mas nada se impedindo que se faça períodos em períodos pactuados em contrato, e preservar a força de atração de cada operação para o próprio empreendimento imobiliário em regime de shopping centers e, portanto, consolidando mais uma vez a cláusula de raio, aquele nosso conceito de empresa de conjunto, do coletivo em detrimento dos interesses individuais. O que é importante estabelecer nas cláusulas de raio, nas cláusulas limitativas de direitos, são os seus fundamentos econômicos, com base em que se estabeleceu a cláusula de raio
notadamente quando elas forem estabelecidas, pactuadas pelos agentes integrantes da relação, de maneira pré-determinada. Isto é, com prazo pré-determinado de vigência. Ou seja, o que você conferiu em troca de forma tal que aquela determinada disposição tenha sido pré-estabelecida. E, parelha à cláusula de raio, nós temos a chamada também cláusula de exclusividade. A cláusula de exclusividade também tem como fundamento a proteção da empresa de conjunto, a proteção do negócio jurídico em shopping centers. Mas os seus fundamentos de validade guardam relação com a distinção daquela determinada operação das demais. Na medida em que a parte resolve pactuar uma cláusula de exclusividade, no sentido de que apenas e tão somente naquele determinado shopping center poderá ser implementada aquela determinada operação varejista, ela veda, em regra, e a depender do que estiver escrito, a sua abertura em qualquer outro negócio jurídico imobiliário. Leia-se, seja nas ruas, seja em qualquer outro empreendimento. E a questão que se vem, ao se estabelecer uma cláusula de exclusividade, não obstante ter por finalidade a proteção também do todo, houve alguma retribuição para que eu estabelecesse uma restrição tamanha dos meus próprios direitos? Ou seja, é válida a restrição do livre desenvolvimento da atividade empresarial sem qualquer contrapartida? Houve contrapartida? Houve pagamento? Houve a não cobrança do ponto quando poderia ter sido feito ponto? Houve investimento do empreendedor imobiliário para fundamentar esta minha exclusividade? Ou inexiste qualquer fundamento econômico que guarde relação com essas contrapartidas, né? Portanto, voltando um pouquinho aqui, historiar o fato e fundamentar o prazo através das intenções é aquilo que fará com que esta cláusula restritiva de direitos passe a ter exatamente o seu fundamento de validade. Como algumas vezes, inclusive, já decidiu o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nos julgamentos de cláusula de raio e de cláusula de exclusividade envolvendo empreendimentos em shopping centers, né? Em que o que exatamente se discutia eram exatamente as intenções. Ou seja, houve economicidade no contrato, houve contrapartidas, houve investimentos, mas, disse o CAD, em decisão de alguns anos atrás, quando se estudava a cláusula de exclusividade, a exclusividade deve ser interpretada limitadamente, ou seja, e na medida em que exatamente não se admite obrigações eternas. Ao passo que, enquanto a cláusula de raio pode ser celebrada, em tese, sem um prazo fixado para sua aplicação, na medida em que ela protege a operação e o todo, a cláusula de exclusividade, ela beneficia apenas e tão somente uma das partes da relação, e não a totalidade das partes, e não as duas partes da relação, e não as demais partes, porque você impede o desenvolvimento da atividade empresária daquele determinado empresário que sucumbiu, que aceitou pactuar a exclusividade da sua operação naquele determinado empreendimento, dizem alguns. Portanto, a recomendação é sempre que a cláusula seja pré-determinada no tempo, 1 ano, 2, 5, 10 anos, N anos, tá? E com base em que eu cheguei neste limitador de direitos? Qual a base do cálculo do número de anos? Deve-se manter o quanto mais próximo possível da realidade econômica do estabelecimento daquelas cláusulas. Ou seja, quando se pactua uma exclusividade por 5 anos, qual foi o benefício das partes, a contrapartida em favor daquele que sucumbe, que aceita a exclusividade da sua atividade naquele determinado empreendimento? Houve alguma? Qual? Importante historiar, contar o fato, de forma tal a fundamentar o prazo e, por via de consequência, as intenções. Bom, senhores, mantendo relação com aquele chamado aluguel percentual, há a possibilidade prevista
quase totalidade dos contratos em shopping centers, da chamada auditoria dos livros do lojista ou chamado boca de caixa. Certamente vocês, ao visitarem algum empreendimento em shopping center, se depararam com aquela situação em que há uma pessoa ao lado do caixa, com uma planilha ou com uma máquina, né, com um microcomputador, com um tablet, tomando nota na medida em que você compra, que você vende. Aquela pessoa que está ali na boca do caixa, ao lado do caixa, é geralmente um contratado do empreendedor, investidor do empreendimento de shopping centers, que está naquele momento realizando o quê? A auditoria dos livros, melhor dizendo, a auditoria da boca de caixa do lojista, de forma a tentar verificar se aquilo que ele informa a título de faturamento corresponde à realidade constatada na localidade e de fato por conta dos apontamentos realizados pelo chamado apontador, por aquele que realiza a auditoria do boca de caixa. Então a sua finalidade é assegurar o recebimento do aluguel percentual. E a seu descumprimento acarreta o quê? A infração contratual, passível, portanto, por conta da infração, ao despejo previsto na própria norma. Se for eu, o advogado do determinado locatário, ou assim quiser disciplinar, eu irei estabelecer no meu contrato restrições que tenham por base a realização de tal auditoria, do tipo avisar antes, em horário previamente combinado, não sendo possível em determinadas épocas do ano, notadamente por hipótese as chocolaterias, na época da venda dos chocolates, na medida em que aquilo pode de alguma maneira prejudicar as minhas vendas. Devem ser realizadas com sutileza. Eu posso estabelecer exatamente os uniformes, ou as roupas, ou as vestimentas, ou as posturas, ou a postura daquele que estará ali ao lado do caixa, realizando os apontamentos das vendas, dentre quaisquer outras circunstâncias que entenda eu que venha a ser, para aquele meu empreendedor ocupante, fundamentais para o desenvolvimento da sua atividade. Porque nós, como advogados focados no negócio, nós temos que compreender, sentir e fazer implementar aqueles desejos dos nossos assistidos, no sentido de assessorados, de maneira tal que eles não se sintam de qualquer maneira constrangidos por conta daquelas operações que são realizadas de forma a checar, a oferir se de fato o valor que está sendo ofertado, informado a título de faturamento, é de fato aquele que, na prática, ocorre quando das negociações em contratos de shopping centers. Certo, senhores? Finalizando, entraremos no estacionamento e, para tanto, nós não podemos confundir áreas de uso comum com áreas comuns previstas nas convenções de condomínio edilício. Áreas de uso comum são totalmente diversas das áreas comuns, notadamente pela destinação das suas receitas, notadamente pela destinação das suas despesas e notadamente pela forma que as mesmas são exploradas. Devemos compreender e estudar na estruturação do negócio imobiliário exatamente o seu comportamento. Para tanto, eu preciso, no que tange ao estacionamento, definir quem define as tarifas a serem cobradas e a sua forma de revisão. Eu gostaria de estudar também as possibilidades de supressão das vagas de estacionamento. Quero disciplinar se é possível, se não é possível, se isto afetará o meu negócio, notadamente quando estiverem à frente dos hipermercados ou dos supermercados, em que as vagas de garagem constituem, segundo dizem estes operadores, estes empreendedores ocupantes, questões relacionadas à sua essência e, portanto, disciplinando a impossibilidade de sua supressão. Posso eu, se for um empreendedor imobiliário, estabelecer a possibilidade de realizações de expansões mediante a utilização dessas vagas de estacionamento? É interessante eu disciplinar? Não é interessante? O que faço, né? E por último, também importante, valet garantido, acesso reservado e privativo e gratuidade do estacionamento para supermercados, lojas e etc. Senhores, era isto que eu tinha a falar aos senhores
acerca dos empreendimentos imobiliários em shopping centers. Foi um prazer estar aqui. Meu nome é Marcelo Barbarescos. Vejo em outra oportunidade.